Bom dia, bom dia. Bom dia para você. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live, essa aula depois. Vamos chegando, se achegando, porque hoje eu vou falar para você de um tesouro. Eu vou te ensinar a encontrar um tesouro que quando você encontrar esse tesouro, você vai falar, meu Deus do céu. Onde estava esse tesouro que eu estava tratando ele como se fosse cascalho? Bom dia! Bom dia, Ana maravilhosa! Bom dia, Eloane Vanessa! Gente, bora começar a nossa segunda terapia? Antes de começar, eu gostaria que você convidasse 10 pessoas para essa live. Convide 10 pessoas. Clica nesse botão. Eu vou te dar um minutinho enquanto eu tomo meu café aqui, ó. Clica nesse botãozinho de aviãozinho e você vai mandar para 10 pessoas essa live. Bora lá, enquanto eu vou fixar aqui o nosso tema, tá? Então, você vai clicar aqui, vai convidar 10 pessoas, 10 pessoas para vir para essa live. E nós vamos... Porque se hoje, presta atenção, se hoje nós batermos 50 pessoas na live, presta atenção, se hoje nós batermos 50 pessoas na live, eu vou liberar um brinde para vocês. Tá? Um presente, senhorita. Não é qualquer bagaceira, não. Um presente para você. Se colocarmos 50 pessoas nessa live hoje, eu vou liberar um presente para você. Então, eu vou colocar o tema aqui. Qual o seu valor? Qual o seu valor é o tema da nossa live de hoje. Presta atenção nessa live, fica atenta que essa live, ela é uma live muito... pois é, bora colocar 50 pessoas nessa live, que quem sabe vai rolar prêmio aqui, tá? Quem sabe vai rolar prêmio aqui. Mas para isso a gente precisa colocar 50 pessoas nessa live. Por quê? A gente colocava muita gente na live, mas o Instagram não entrega mais que a live está ao vivo. Então, o que a gente precisa fazer? Comunicar pessoa por pessoa que nós estamos ao vivo. Porque o Instagram não comunica mais. Mudou e aí perde as pessoas de perder a live. Então, vamos lá, né? Hoje eu quero contar uma história para você que é muito sobre um tesouro. E um tesouro que muitas das vezes a gente esquece que a gente tem, que a gente é, porque às vezes ele está escondido, tá? Conta-se uma história, e eu vou te contar uma história, e é uma história real, tá? Que uma senhora romena, ela um dia saindo para caminhar, morava numa casa muito simples, encontrou uma pedra e falou, vou levar essa pedra para colocar como descanso de porta, para não deixar a porta da minha casa bater. Quem tem aí na sua casa alguma coisa para não deixar a porta bater? Ela encontrou uma pedra grande, levou essa pedra para casa dela. Chegando lá, colocou a pedra lá na porta, para aquela porta não bater. E durante anos, aquela pedra ficou ali com a função de não deixar a porta bater. E os anos passaram, várias vezes essa casa dessa senhora foi assaltada e a pedra continuou ali, fazendo a função dela, que era segurar a porta. Passa-se os anos, essa senhora morre. E aí os filhos, herda ali aquela casa e vai fazer ali aquela limpeza que todo mundo faz. Separar o que tinha valor, o que não tinha valor, o que seria vendido, o que seria doado.
E aí um dos filhos olha para aquela pedra e fala: olha, isso aqui pode ter algum valor. E ele pega aquela pedra e leva para uma pessoa e fala assim: olha, eu tô com essa pedra aqui para vender. Quando a pessoa olha para aquela pedra, a pessoa fala: ó, que pedra. E essa pedra era um âmbar, uma pedra rara, valiosa, que foi vendida na época por mais de 1 milhão de euros, equivalente a 6 milhões de reais, quase 7 milhões de reais. Qual que é a moral dessa história? Às vezes você está se sentindo uma pedra, um cascalho, algo sem valor. Só que você só está no lugar errado, com o olhar de pessoas que estão olhando para você de forma errada. Para aquela senhora, aquela pedra era simplesmente algo para segurar a porta. Não tinha valor. Para uma pessoa que entende de pedra, aquela pedra era algo raríssimo que tinha valor. E essa história é verídica. Essa pedra, ela está lá no museu onde as pessoas vão para poder vê-la. Essa pedra foi tomada como tesouro nacional da Romênia. Quer dizer, era uma pedra que não perdeu o seu valor. Ela só estava sendo apreciada, cuidada, por o olhar de uma senhora que para ela não fazia o sentido o que era pedra preciosa ou não. E você? E você? Será se você não é uma pedra que só está num lugar onde as pessoas não estão conseguindo observar o seu valor? E você está falando assim: Ju, eu sou só uma pedra, um cascalho, uma bagaceira que está por aqui. Quantas vezes você já se sentiu como essa pedra, colocada de lado, subestimada, sem valor? Quantas vezes na sua vida as pessoas olhou para você e falou que você era só uma pedra, que você não tinha valor? Quantas vezes disseram que a sua história não importava? Quantas vezes você foi interrompida na hora que estava conversando? Quantas vezes você realmente acreditou que era só um encosto de porta? Às vezes a gente precisa só que alguém venha e relembre pra gente qual que é o valor que a gente tem. Só isso. Só que nem todo mundo tem acesso à pessoa que venha e te relembre esse valor. Essa é minha função. É só relembrar para você qual que é o seu valor. A minha função é só de vir falar para você: oh, maravilhosa, você tem valor. Você não é pedra só para escorar a porta. Você, com a sua raridade, tem valor. A sua raridade tem valor. As suas dores. Uma pedra preciosa, ela não é qualquer pedra. Ela é uma pedra que ela é rara de se encontrar. A pedra preciosa, por que ela é tão cara? Porque ela é rara de se encontrar. Você é uma pedra rara de se encontrar. Só que você já ouviu tanto, que você não tinha valor, que você está acreditando que realmente você não tem valor. Você está acreditando que você é um cascalho, onde qualquer pessoa pode pisar, onde é jogada em qualquer estrada para tampar buraco. Desde quando você aceitou ser tampa-buraco na vida das pessoas? Desde quando você aceitou
ser tratada como alguém que não tem valor. Uma pedra de ambar, ela não vai sair por aí falando, eu sou valiosa, eu sou valiosa. Sabe por quê? Porque ela sabe o seu valor. Ela sabe que na mão certa, ela vai ser valorizada. Talvez a mão que você está passando é que não está enxergando o seu valor. A mão que você está passando é que não sabe o seu valor. E essa mão pode ser o seu trabalho, que às vezes as pessoas não valorizam o que você faz. Às vezes é um relacionamento que não valoriza quem você é. Às vezes é os seus amigos que não valorizam quem você é. Quantas pessoas falam para mim, Ju, os meus amigos não me valorizam. Ju, os meus amigos não me valorizam. E eu me pergunto, e quando é em sessão, eu devolvo a pergunta para esta pessoa, mas você deixa faltar para os seus amigos? Você sabe se posicionar como uma pedra preciosa que eles também têm que cuidar? Você cuida. Você cuida. Você cuida das suas amizades. Você manda, oi amiga, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Ou você é aquela, eu tô aqui no meu mundo. Quem quiser falar comigo que venha até mim. Porque eu não vou sair do meu mundo. Às vezes a pedra preciosa, ela é tão preciosa que ela precisa ser lapidada para ela ser mais preciosa ainda. Às vezes você só é um tesouro bruto, que eu acredito que você seja um tesouro bruto, que tem um valor inimaginável, mas que age com brutalidade. O medo de ser abandonada, rejeitada, faz você se comportar como tanto faz. Tanto faz se você está na minha vida. Tanto faz. Tanto faz se você me convida. Você não deixa claro para as pessoas qual que é a sua intenção ali. Às vezes, por medo de ser rejeitada ou se sentir abandonada, você usa da fuga. Você se esconde quando o outro chega perto de você. Você não faz mais amizade. Você não faz mais amizade. Para quê? Para poder falar, eu não quero perder. Eu já perdi tanto na minha vida que agora eu quero ficar sozinha. Eu bato nessa tecla aqui todos os dias. Nós, seres humanos, não nascemos para viver sozinho. Nós nascemos para viver em grupo. Porque quando a gente vive em grupo, a gente tem um pertencimento. A gente precisa pertencer a algum lugar. A gente precisa pertencer a um grupo. Seja um grupo da sua casa, é o meu grupo. Quantas pessoas não crescem na vida porque elas estão sentindo a necessidade de ser leal? Ela sabe que se ela crescer, ela vai deixar a família dela para trás. E inconscientemente, ela vai fazer a escolha de não crescer, para não deixar as pessoas para trás. Às vezes, ela vai ter que ser leal a uma fala que o pai falou quando ela era criança. Filha, você nunca vai me abandonar. Tá vendo? A sua mãe me abandonou, mas você não vai me abandonar. Então, às vezes, essa pessoa vai ficar com essa fala no inconsciente. E ela cresce, mas ela tá sempre voltando. Sabe gente que chega aqui e não passa daqui?
O teto bate na cabeça. Eu fui para mentoria essa semana passada falando para minha mentora e para uma sala com 30 pessoas, 20 e poucas pessoas. Eu estou batendo a cabeça no teto. Eu preciso parar de bater a cabeça no teto. Eu tenho muito para crescer e eu estou sentindo como se eu estivesse batendo a cabeça no teto. Chegou no meu teto. O que eu faço numa situação dessa? Eu busco formas. Eu busco mentoria, eu faço a minha terapia, eu faço o que for preciso fazer. Por quê? Porque eu sei que a minha cabeça ela é muito maior. Eu sei a preciosidade que eu sou. Isso eu não tenho dúvida. O quanto eu sou preciosa, gente, eu não tenho dúvida. Só que às vezes você precisa que alguém venha e te ajude com a estratégia para você crescer. É muito difícil você crescer sozinho. Mentoria não é barato. Por que eu pago? Porque eu quero ir para lugares e eu quero que alguém me leve, alguém que já está lá. O que é mentoria? É alguém que fez um caminho, teve sucesso nesse caminho e vai virar para você e falar assim, eu te ensino como que faz, porque eu já fiz esse caminho. Eu tenho resultado por onde eu passei. É para isso que isso é mentoria. É alguém que pega a bagagem que tem e te ensina. Você pode conseguir sozinho? Pode. Quebrando cabeça, perdendo tempo. E a gente não tem tempo para perder. A pedra preciosa que existe em você, ela é escondida. Ela não tem valor nenhum. Uma vez, e essa história é verídica, tá? Meu pai achou uma pedra. Meu pai achou uma pedra, bonita a pedra, linda a pedra. Ela era uma pedra toda transparente, né? E a nossa região lá é uma região que tem, um pouco pra frente, tem pedras, muitas pedras preciosas, né? Mas meu pai achou uma pedra grande, assim, de uns 2 quilos, assim. Era linda a pedra. Essa pedra virou encosto de porta lá em casa também. O que a gente fazia? A gente caiava o chão, né? Passava barro branco, vocês sabem disso, né? Não sei quem é novo aqui não vai saber. Mas lá em casa se passava, eu cresci passando bosta de boi no chão. Se caiava o chão todos os dias com bosta de boi. E não tem cheiro não, tá? Não sei se alguém já passou por isso, já viveu isso na infância, mas a minha infância era assim. A base da minha infância não, minha adolescência foi a base de bosta de boi. Inclusive minha mãe virou e falou assim esses dias, nossa, eu direto sonho que eu tô mandando você ir buscar a bosta de boi e você não vai. Eu falo, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. E aí, meu pai pegou essa pedra, levou lá pra casa. E o que a gente fazia? Caiava a pedra. Passava barro branco, né? Aquela, não sei, lá na minha cidade se chamava de barro branco. Eu não sei na sua, né? A gente caiava a pedra. Se aquela pedra fosse valiosa, gente, a gente estava simplesmente encobrindo o valor dela. Até que um dia foi um cara lá em casa e falou, deixa eu levar ela para avaliar. Levou, nunca mais devolveu, sumiu. Ninguém sabe se a pedra era valiosa, a pedra não era valiosa, qual que era o valor daquela pedra. Só sei que o cara levou essa pedra e nunca mais voltou para dar notícia pro meu pai. Algum valor ela teve, porque ele não voltou para explicar nada pro meu pai. Então, o que eu quero dizer para você? O seu valor, talvez você só está caiando ele, encobrindo ele. Gente, presta atenção. Quem não estava aqui no início, eu vou falar. Tem um aviãozinho aqui, ó. Você clica nele, porque se nós hoje batemos 50 pessoas nessa live, eu vou liberar um presente para você. Se batermos 50 pessoas na live de hoje, eu vou liberar um presente para vocês, porque o Instagram não entrega que a gente está ao vivo. Antes ele entregava, aparecia fulano de tal está ao vivo, agora ele não entrega mais, tá? Por isso que as lives caíram tanta quantidade de pessoas que entram na live, porque você tem que ficar entrando pra você ver quem tá ao vivo. Então, você clica nesse aviãozinho aqui, ó, à direita, e compartilha. Chama 10 amigas suas. 10 pessoas pra vir pra live. 10. Se vocês colocarem 50 pessoas aqui, pra quem tá me pedindo aí presente, eu vou liberar um presente, tá? Então, vamos lá. Às vezes, olha pra você ver, eu me acho sem valor nenhum, tô sem rumo na vida. Isso não pode acontecer.
Porque a primeira pessoa que precisa saber o valor que ela tem é ela. Sou eu que preciso olhar para mim e falar assim, que pedra preciosa que eu sou. Toda pedra preciosa, ela não se tornou uma pedra, pá, eu sou pedra preciosa. Uma pedra preciosa, primeiro, ela passou por muitas dores, dificuldades. Uma pérola, por exemplo. O tanto que uma ostra sofre para produzir aquela pérola. A pérola nada mais é do que uma ostra que estava com problema. Que teve problema. E ela se torna uma pérola rara. É muita dor que aquilo ali passa. As suas dores precisa virar pedra preciosa. Só que a gente olha para a dor da gente como se fosse um sofrimento sem fim e não faz a pergunta mais importante. O que isso está querendo me ensinar? Para onde essa situação que eu estou vivendo está me levando? O que isso está trazendo para minha vida que eu preciso mudar? O que essa situação, ela está tentando me ensinar? Toda situação está querendo te ensinar algo. Toda situação. E às vezes você pensa, não está querendo. Está querendo. Se pergunte, né? O que essa situação está tentando me ensinar? Ela está tentando me ensinar é que eu preciso melhorar mais a minha comunicação. Eu preciso parar de ter um olhar sobre mim, um olhar que me põe para baixo, um olhar que me diminui, um olhar que me faz eu pensar que eu não tenho valor. Olha para você ver. E aí, Vanessa, se a gente pega a sua história que você tá falando comigo assim, ó, minha vida tá sem sentido. Só trabalho, estudo e não tem vida social. Eu não gosto de ficar perto de ninguém. Me sinto lá embaixo. Muito bem. Vou pegar o caso aqui de Vanessa. Quando Vanessa me fala isso, Vanessa está me falando ao contrário. Ju, eu amo estar no meio de pessoas, só que eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu prefiro ficar sozinha. Ju, a minha vontade era estar no meio de conversando, recebendo convite para ir em festa, recebendo convite para poder sair, amigos me perguntando. Ju, a minha vontade é que no dia do meu aniversário eu recebesse vários reposts. Parabéns, amiga, você é a melhor amiga do mundo. Parabéns, ai que saudade, ai como você é maravilhosa e tal. O que você tá falando para mim, Vanessa, é isso. Ju, eu não gostaria de viver sozinha. Só por medo de ficar sozinha, você começa a ter um comportamento que a gente chama de fuga dentro da psicologia. A análise do comportamento traz isso pra gente. É uma fuga. O que você faz? Para você, na sua cabeça, para você não viver isso, você começa a ter comportamento que deixa entender que você não quer isso para sua vida. Só que você tá falando comigo outra coisa. Inclusive, se você fosse uma pessoa que tivesse amigos no trabalho, amigos na faculdade, amigos na sua vida, se você participasse de grupos, se você, por exemplo, nossa, férias, gente, vamos programar nossas férias, para onde que a gente vai? Vamos tirar férias na mesma época. Você não estaria falando isso comigo. Você tá falando comigo que você não gosta de pessoas porque você tem um olhar, uma baixa estima a seu respeito e você tá se vendo como uma pedra. Você é a analogia da pedra que está escorando porta. Mas você não gostaria de ficar só dentro de casa. Você gostaria, inclusive, de ter muitos amigos. E aí, é o seu olhar sobre você, que você sendo uma pedra preciosa, você está olhando para você como sendo um encosto de porta.
Quem que vai mudar isso? Você. Não tem como as pessoas mudarem o olhar sobre você se você não mudar o seu olhar sobre você. Por que que aquela casa lá da senhorinha Romênia foi assaltada várias vezes e eles nunca levaram a pedra? Porque eles jamais, quem entrou ali para roubar, imaginou que aquilo ali seria uma pedra preciosa. Aquilo estava tão jogado num canto, ali encostando uma porta, escorando uma porta, que eles, os bandidos, não pensaram, nossa, isso aqui é uma coisa importante. Você está se comportando como uma pedra que está escorando porta. Você está se comportando como uma pedra que está escorando porta. Mas quem que vai pegar e vai ver o seu valor? Se aquela senhorinha não tivesse morrido, os filhos não tivessem ido lá para desfazer dos bens, aquela pedra ia continuar sendo pedra para o resto da vida, sem valor. Só que aconteceu uma adversidade. A senhorinha morre. E quando a senhorinha morre, aquela pedra deixa de ser um encosto para a porta e descobrem o valor dela. O que vai precisar acontecer na sua vida? Isso é para todo mundo, tá? Para você descobrir que você não é um peso de porta, que você tem valor, que você é uma pedra preciosa no lugar errado, com as pessoas erradas. E uma pessoa que não precisa, que não quer uma pedra preciosa, aquilo ali é só uma pedra, gente. Quantas vezes você foi só uma pedra? Só que existe alguém no mundo querendo te encontrar para te tratar com valor, olhando e falar, essa pedra é preciosa. Só que você escondendo, você paralisando na sua situação, não vai fazer você ser descoberta. Lá na senhorinha da Romênia precisou acontecer uma adversidade, aquela senhorinha morrer. Aquela senhorinha morrer para descobrir que tinha ali um tesouro de 6 milhões de reais. Qual que é a adversidade que vai acontecer na sua vida para poder se descobrir que você é uma pedra preciosa? Vai precisar de perder o emprego? Vai precisar de perder todos os amigos? O que vai acontecer na sua vida? O que vai acontecer na sua vida para você descobrir que você é um ser que tem valor? Às vezes, quem atrapalha a revolução da gente é a gente. É a gente que começa a olhar pra gente, colocar a gente como se a gente fosse cascalho. É a gente que olha pra gente e fala, eu não tenho valor. E aí é que tá o X da questão, porque tudo ao nosso redor, tudo vai nos valorizar como a gente se valoriza. Não tem como você ter um olhar pequeno a seu respeito e esperar que qualquer pessoa venha e veja valor em você. Porque as pessoas nos tratam como a gente se trata. Como que as pessoas têm te tratado? Como que as pessoas têm te tratado? Como se você não tivesse valor? Observa como as pessoas te tratam. Você passando invisível. Ninguém olha para você. Ninguém te vê. Ninguém te oferece nada. Ninguém traz nada para você. Por quê? Porque você se trata assim. Como as pessoas te tratam, presta atenção nisso, que isso dói. Como as pessoas te tratam é a forma que você se trata. Não tem como mudar o comportamento das pessoas se você não mudar o seu comportamento sobre você. Não tem como. Se o seu marido te trata mal,
é porque você permite ser maltratada. Ou melhor, você acostumou a ser maltratada. Se os seus amigos te tratam mal, é porque você passou para eles uma informação, comunicou para eles assim: me trata de qualquer jeito. Não tenha cuidado comigo, não tenha estima comigo, porque eu sou uma pessoa que não mereço ser tratada com esmero. A sua vida está paralisada, sabe por quê? Porque você está olhando para você todos os dias e vendo cascalho. Como que você olha para você todos os dias e vê cascalho e quer que alguém venha e veja em você uma pedra preciosa? Ah, mas o outro não me valoriza e você se valoriza? Ah, porque o meu chefe não me valoriza. Tem 5 anos que eu estou no mesmo trabalho, recebendo o mesmo salário. Mas você... E você? E você? Ah, porque o meu marido faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E você? E você? Vamos parar com essa mania de culpar o mundo. E vamos chamar a responsabilidade para si. Autorresponsabilidade é diferente de culpa. Quando eu me autorresponsabilizo, eu entendo que somente eu posso mudar a minha história. Ai, Ju, mas eu errei a vida inteira. Que bom que você errou a vida inteira. Você está tendo a oportunidade de pegar tudo que você usou de erro na sua vida e escrever uma história nova, com a bagagem que você tem. Ai, Ju, mas quantas pessoas ficam presas num passado que passou, acabou, foi embora? Quantas pessoas ainda estão com a voz da mãe, do pai, martelando aqui no seu ouvido? Ó. Não vai ter sucesso. Vai ser uma pessoa fracassada. O que essa pessoa vai ser na vida? Essa pessoa não vai ter condição de comer. E por que você está sendo fiel a isso? Mostre para o seu medo o tamanho da sua coragem. Esse é um lema que eu tenho para minha vida. Quando eu tô com medo de algo, eu falo, eu tô com medo de você, então vamos ver então o que vai acontecer. Deixa eu te mostrar o tamanho da minha coragem. Eu tô com medo de não dar certo, Eu vou fazer dar certo. Sabe por quê? A gente precisa confiar mais na gente. Quando a gente se torna uma pessoa autoconfiante, a gente sabe o que quer, como quer. As pessoas querem, inclusive, andar com a gente. Estar perto. Ninguém quer andar com gente baixo astral. E não é ser bobo da corte que faz todo mundo rir, não, tá? Porque tá cheio de gente aí, bobo da corte, que é usado o tempo inteiro para fazer todo mundo rir. E depois do show, todo mundo vai embora para sua casa e você fica lá, a boba da corte. Não é isso que eu tô falando com você. É quando você muda o seu comportamento, quando você muda o olhar sobre você, quando você muda, todo mundo percebe porque o seu olhar muda, a sua postura física muda. Você não abaixa para qualquer pessoa. Quando a pessoa vai falar alguma coisa com você, você fala, me respeite. Você não fala isso para as pessoas. Você deixa as pessoas virem, entrar na sua vida, tratar você como um nada e o pior, você acredita que você é um nada. Quando a pessoa vier, você olha para a pessoa. Às vezes, só de você levantar o olhar já é suficiente. Você já percebeu que quando as pessoas vão falar algumas coisas com você, você se encolhe igual uma criança medrosa? Você percebeu isso? Que você se encolhe como uma criança. Levante o olhar. Olhe no olho da pessoa. Pode falar. O seu chefe te chamou para ter uma conversa. O seu chefe já está tão acostumado aí falar com você e você se encolhe. Ou sua chefe, você vai levantar o seu olhar e vai olhar para essa pessoa. Pode falar.
com o ouvido aberto, um olhar no olhar. Você tem vergonha de olhar para as pessoas. Você não olha para ninguém. Você até torce para que ninguém te veja. Você querendo fazer amizade, você arruma um jeito de se tornar invisível. Eu tenho uma mentorada que eu falo para ela direto. Você tem o poder de se tornar invisível. Você pode estar nos lugares que as pessoas não vão te ver. E você é uma mulher bonita. Só que a sua postura é: não me veja, não me veja, não me veja, não olhe para mim. E de tanto você repetir isso e tanto você se comportar desta forma, as pessoas realmente não vão te ver. Levanta a cabeça. Nós estamos começando uma nova semana. Essa semana, hoje é segunda-feira. Mude a sua postura perante o mundo. Mude a sua postura perante o mundo. Quando seu marido vier gritar com você, levanta a cabeça. Olhe na bola dos olhos dele e fala assim: oi. Só olhe. Não é com deboche. Olha. Abre, arregala esse olho. Meu olho é pequeno, né? Eu tenho que arregalar meu olho. Eu tenho que arregalar. Minha mãe, arregala esse olho, menina. Arregala o seu olho. Olha para a pessoa. Escuta. Mas não se sinta intimidada, desvalorizada, pequena. Lembre-se, sempre, tem essa frase que ecoa na sua cabeça: eu sei o meu valor. Eu só estou na mão errada de quem não sabe apreciar uma pedra preciosa que eu sou. Eu sei, tenha isso na sua cabeça. A pessoa tá lá brigando com você, xingando você e tal. Fica ecoando: eu sei o meu valor. Eu só estou na mão errada. É o outro que não sabe a pedra preciosa que eu sou. Não deixa a fala do outro entrar e ecoar e ficar na sua cabeça. Não deixa. Porque quando o outro tá falando que você não sabe nada, que você não vale nada, que você faz tudo errado, o jeito que você faz, você vai ouvindo aquilo. Depois você fica ruminando aquilo. Igual uma vaca velha. Rumina o dia inteiro. O que você está ruminando o dia inteiro, senhorita? O que você está ruminando o dia inteiro? Aí você está chateada porque no final de semana você não fez nada. Ok. E se você não mudar a sua postura, você vai chegar a próxima sexta-feira sem fazer nada. Você vai chegar a próxima sexta-feira não tendo nada para fazer. Vivendo a vida que você está vivendo. E daqui a pouco você vai ter 40, 50, 70 anos com a sensação de: eu passei pela vida. Eu não vivi. Eu não vivi. Você tá entendendo? Comece a... Adorei, olha lá. Eu tenho 1,49 m, sempre me olhando como tadinha de mim, vivendo uma vida de inferioridade. Te conhecer, misericórdia. Tem que printar isso aqui. Olha isso aqui. Daí te conheci, mudei. Hoje eu sou diva, sou pantera. E eu vou printar. Quando printa, trava. Sabe por quê? Você nasceu para ser muito grande. Você nasceu para ser uma mulher que as pessoas te respeitam pelo jeito que você fala. Você não nasceu para viver comendo o que cai da mesa, não. Você nasceu para sentar à mesa. Quando eu falo para você: não aceite migalhas, é porque eu vejo as pessoas comendo o que cai da mesa, como se não fossem dignas de sentar à mesa e escolher: eu quero comer isso, me sirva isso, eu quero melhor. A comida está disponível. Muito obrigada, Vani, você está arrasando.
A comida está disponível, só que você está lá se comportando como alguém que não merece sentar à mesa. Para com isso. Comece essa semana falando assim: eu sei o meu valor. Eu sou uma pedra preciosa. E quem não souber me valorizar é porque ele não conhece de pedra preciosa. Aquela pedra que estava lá escorando a casa, lá da senhorinha, ficou anos escorando a porta. Ninguém valorizou. Na mão certa. Quando o cara lá que entende de pedra pegou aquela pedra e falou: meu Deus do céu, isso aqui, o governo romeno vai querer essa pedra. Porque ela é a maior, ela é a melhor, ela é a mais bonita, ela é a que mais brilha. Na mão certa, nas mãos certas, você é valorizada. Né? E se a gente pega um estudo que é de 2000 anos atrás, que é a Bíblia, já estava escrito lá: não dê pérolas aos porcos. Por quê? Os porcos não vão saber a importância da pérola. Os porcos não vão saber a importância da pérola. Então, deixa eu te falar. Tenha na sua cabeça para esta semana: eu vou aprender a me valorizar. Eu vou me aprender a valorizar. Então, essa semana, para quem está no grupo lá de desafio da semana, nós vamos falar só sobre aprender a se valorizar. Só sobre aprender a se valorizar. A pedra que você é, precisa ser valorizada na mão certa. Você não tem mais que brigar para mostrar o seu valor. Uma pedra preciosa não precisa brigar para falar que ela tem valor. Ela só existe. E as pessoas a desejam. A querem comprar. A querem ter. Para poder transformar numa correntinha. Para poder transformar num anel. Um brinco. Uma pedra preciosa é ninguém... As pessoas não estão nem pensando nela toda. Eu quero só um pedacinho dela. Queira só ser um pedacinho essa semana dessa pedra preciosa que você é. Quem quiser participar lá do grupo de desafios da semana, se manifeste, por favor, no direct, que a Manu vai te incluir lá no grupo, tá? Outra coisa, semana que vem, de hoje a 8 dias, nós vamos começar uma série de lives, aula, tá? Ao vivo, sobre dependência emocional. É só sobre dependência emocional. Já aviso, na sexta-feira, depois da semana de aula de dependência emocional, nós vamos abrir vaga para a mentoria Liberte-se. A mentoria Liberte-se é uma mentoria para pessoas que querem se libertar da dependência emocional. Então, na semana que vem, de segunda a sexta-feira, nós vamos abrir uma semana de live. Aula. Eu nem gosto de falar que é live, eu gosto de falar que é aula. Para você aprender a se libertar da dependência emocional. Na sexta-feira, nós vamos abrir vagas, poucas. E não é poucas para poder falar para vocês, são poucas. Não, é porque é pouca. Porque a mentoria, ela é diferenciada. Ela é para realmente você sair no final dela liberto da dependência emocional. Tá? Então, você, por favor, você se prepare, se programe. Ju, quanto que vai ser essa mentoria no final da sexta-feira? Presta atenção, essa mentoria hoje eu vendo ela a R$12.000. Eu vou liberar as vagas a R$4.000. Ju, não tenho condição. Continue na dependência emocional. Só não reclame. Ai, Ju, mas é muito caro.
Deixa eu te falar uma coisa. O preço que você tá vivendo, pagando hoje para viver, filha, não é nada perto do que você vai poder viver. Então, é uma mentoria diferenciada, é para quem quer mudar de vida. Ai, Ju, eu quero continuar no lugar da vítima. Nem me chama que eu tenho alergia de quem se posiciona como vítima o tempo inteiro. Eu quero gente que tá a fim de partir para cima. Ah, é medo? Você apareceu para mim, eu vou te mostrar o tamanho da minha coragem. Ah, é medo? Você tá aí? Você tá achando que você me intimida? Eu vou mostrar para você que nada mais me intimida, tá? Mas a gente vai avisar aqui, vamos abrir vaga para essa mentoria. Nós vamos ter primeiro uma semana de aula na semana que vem. Dependência emocional. Se você quer saber se você é dependente emocional, trabalhar sua dependência emocional, já se programe para semana que vem você se programar para essa aula, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Isso, primeiro é uma semana de aula, depois será para nós vamos abrir na sexta-feira da semana que vem, que vai abrir inscrição para essa mentoria. Gente, a mentoria são 10 encontros comigo. A gente pegando ali pesado, com uma comunidade forte, que vai te ajudar você a sair dessa dependência emocional. Eu vou aplicar. Eu tenho um programa que é quando eu aplico em você, a gente consegue fazer um raio-x da sua dependência emocional. Você consegue entender o que está acontecendo, por que você é dependente emocional. A gente consegue mudar essa crença. E você consegue partir para um novo propósito na sua vida. Ok, meus amores? Quem quiser participar dessa semana do desafio, no grupo de desafio, essa semana no grupo de desafio nós vamos falar só sobre você aprender a se valorizar, saber o seu valor. Chame no direct, que a Manu vai te mandar as informações sobre o desafio. O desafio é, todos os dias você recebe um conteúdo meu para você aprender, se organizar e você mudar a sua história. Desejo que façamos, eu e você, uma semana abençoada. Que a gente queira crescer. A gente queira saber o nosso valor. Que a gente não deixe ninguém vir falar que você é cascalho. Que você vira e fala assim, aqui não. Se um dia você me viu como cascalho, saiba que eu sei a pedra que eu sou. O valor que eu tenho. Faça o exercício quando as pessoas estiverem falando merda nos seus ouvidos. Fique no mantra, eu sei quem eu sou. Eu sei a pedra preciosa que eu sou. Não deixe a palavra do outro entrar na sua mente. Porque toda vez que ela entra, ela diminui o seu valor. Ok? Te espero na semana que vem. Nos vemos por aqui a qualquer hora. E quem tá no grupo de desafio da semana, o grupo de desafios da semana tem um valor de R$ 49,90, tá? Você entra lá, participa da semana de desafios. Te vejo por aqui. Desejo que você não esqueça que você é uma pedra preciosa, tá? Beijo. Fiquem com Deus.